Tem casal brigando como cão e gato porque tem temperamentos diferentes e eles não se conhecem, não se entendem. Então nesse vídeo a gente quer te ajudar hoje a identificar qual é o teu temperamento, qual é o temperamento da tua esposa, do teu cônjuge, para que vocês finalmente parem de brigar e gerenciem melhor as suas emoções. Então comece a colocar os temperos certos no seu casamento. E no final desse vídeo a gente vai contar quais são os nossos temperamentos e como é que a gente lida com eles. Temperamentos são as características emocionais de uma pessoa, a forma como ela pensa, como ela sente, principalmente como ela age. Existem pessoas que, por exemplo, com a raiva lidam de uma forma bem diferente. Algumas partem logo para o ataque como um rinoceronte e outras elas vão engolindo sentimentos negativos e em algum momento estouram. Por exemplo, lá em casa a Suzy é o nosso rinoceronte e eu sou o nosso ouriço. Eu vou engolindo, mas em algum momento eu estouro e daí eu estouro para valer. Então o temperamento tem a ver com isso. Se você percebe como a outra pessoa é, e se você se conhece, você pode estar remediando muito conflito, muita briga, muita discussão desnecessária. Então aqui nos baseamos num livro muito bom que nós lemos e recomendamos, que é o do Tim LaHaye, Os Temperamentos Controlados pelo Espírito Santo. E temos então 4 temperamentos: o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. 4. E dentro desses 4, a gente pode dividir eles entre frios e quentes. O Michael vai, então, explicar os temperamentos frios, que seriam melancólico e fleumático. E você vai explicar os quentes. Aqueles que sobram, os sanguíneos e os coléricos, os mais esquentadinhos. Então vamos lá começar com os sanguíneos. Características positivas, negativas e um exemplo para você entender um pouco melhor. Então, sanguíneo, a gente pode pegar um personagem bíblico que é o Pedro. O Pedro é aquela pessoa sanguínea que ela é super eufórica, super entusiasmada e diz para Jesus que vai estar com ele no mal e no bem, em toda a pesada. E quando a água sobe, bate na bunda e tem pressão, ele brocha. Ele diz que não conhece a Jesus. Então é aquela pessoa que diz: eu vou andar contigo sobre as águas, Jesus, e de repente começa a ter medo quando está em cima das águas e começa a afundar. Então é a pessoa que podemos chamar ela de montanha-russa. Ela é inconstante. E agora temos o lado positivo, é aquela pessoa que chega num grupo, chega na igreja e a atmosfera daquele grupo, daquele ambiente, ele muda, porque ela traz alegria, entusiasmo. Gosta de ser o centro das atenções e todo mundo está à volta dela querendo falar com ela. O segundo temperamento é um frio, que é o fleumático. A pessoa fleumática é o tipo de pessoa bem calculista, uma pessoa harmônica, que não gosta de ter conflitos. É uma ótima pessoa que poderia ser um conselheiro, por exemplo, é um bom amigo, é uma pessoa leal. Os pontos negativos do fleumático é que ele é muito devagar. Ele demora para tomar decisões, tem medo de tomar decisões, e as pessoas que vivem com ele perdem também a paciência, porque você, esposa, espera que teu marido tome algumas atitudes e o teu marido não toma, ou você, marido, espera que a tua esposa tome algumas atitudes, resolva o conflito dela com a mãe, mas ela não resolve porque ela tem medo de tomar aquela decisão. Se a gente olhar lá na Bíblia, tem uma pessoa que era fleumática, que é o Abraão. Incrível, Deus usou ela de uma forma tremenda. Mas Abraão, ele tinha medo de encarar desafios. Ele tinha medo de sair da sua terra. Quando ele saiu, a promessa aconteceu. Abraão, quando chegou numa terra distante, ele disse: não, a Sara não é minha esposa. Ele ficou com medo de falar o que era e não se posicionava. Então ele tem as suas características positivas de ser um homem fiel a Deus, mas também ter medo de tomar aquelas decisões que têm que ser tomadas. Então, esposa, se você tem um temperamento mais quente e você se apaixona e chega a se casar com um homem de temperamento fleumático, que é aquele cara assim que você admira porque ele é super harmônico, diplomata e todo mundo gosta dele, mas em horas de pressão, assim, ele não se posiciona, não toma uma posição, esse relacionamento ele cansa. Você, como mulher, você espera e quer um homem mais forte, presente e líder na sua casa. Então, falando de temperamentos quentes, fala aí um quente para nós. Então, o nosso segundo quente é o tal do colérico, uma pessoa estressada, que estoura fácil, que fica com o rosto vermelho numa discussão, começa a suar, o seu corpo todo fica tenso. Então essa pessoa é a pessoa colérica. Na Bíblia temos o Paulo, um grande líder, uma pessoa que abriu muitas frontes para que o evangelho fosse dissipado, porém ele passou por cima de pessoas. Teve pessoas que tentaram ser suas discípulas e que ele pegou e rejeitou, disse que elas estavam erradas e, sim, magoou. Na Bíblia a gente pode achar que não, ele era exemplo, ele era líder, então ele tinha razão
mas se formos ver lá no fundo, acho que o seu temperamento se sobressaiu e muita coisa, assim, não dá para dizer que era de Jesus mesmo. E quais são as coisas boas do colérico? Colérico é aquela pessoa, como eu já falei, do Paulo. É um grande líder, é um grande presidente, é uma pessoa que puxa a frente quando os outros temperamentos estão tudo se amarelando. Vem o colérico e puxa a frente, lidera e faz essas coisas acontecerem. Então, se você é casado com um colérico ou uma colérica, é bem possível que essa pessoa passe por cima dos teus sentimentos e queira liderar a família, o casamento de vocês. E o quarto temperamento são os melancólicos. Os melancólicos são pessoas fiéis, são pessoas detalhistas, são pessoas que são bem organizadas, que gostam das coisas no lugar e ao mesmo tempo são pessoas negativas, são pessoas muito críticas. São aquelas pessoas que não são só críticas com o cônjuge, mas consigo mesmo, tendo uma imagem de si muito baixa e falta às vezes amor próprio. Um exemplo é o Moisés lá na Bíblia. Moisés era alguém cheio de dons, cheio de talentos. Deus via muito potencial nele, chama ele para esse potencial, mas ele foge algumas vezes, ele tem medo de tomar decisões, ele não se acha suficiente, ele diz, Senhor, eu nem sei falar, como é que tu queres me mandar aqui à frente da liderança desse povo? Ele oscila também muito no seu humor, mas ele é mais negativo do que o sanguíneo. O sanguíneo, via de regra, é mais positivo, o melancólico é mais negativo. Então, se você é casado com algum melancólico, essa pessoa provavelmente vai ser fiel a você para o resto da vida dela. É a pessoa que é capaz de abrir mão de si mesmo, de se sacrificar por ti. Mas a negatividade, o perfeccionismo, o criticismo dela pode puxar a moral de vocês, a moral do casamento, o clima da casa lá para baixo. Gente, talvez você ficou curioso para saber qual é o teu temperamento. Se você quiser saber mais sobre isso, vai aqui na descrição desse vídeo, ali tem um link de teste de temperamentos. Nossa sugestão é que você faça isso, que seu cônjuge faça isso, e assim vocês vão começar a se entender um pouquinho melhor. Vão conseguir resolver alguns dos conflitos. Então vamos revelar agora qual é o nosso temperamento, Suzy. Qual é o teu? Fala aí para nós. Não quero revelar. Tu não quer revelar o teu? Eu vou revelar. Todo mundo já sabe. A Suzy, ela é colérica, mas também é melancólica. Então tem momentos que ela é o rinoceronte aqui da casa, mas tem momentos que ela também é bem negativa. Então, às vezes podem ser os dois que aparecem lá. Às vezes pode ser os dois ao mesmo tempo. E o nosso Michael, ele é o quê? O Michael é sanguíneo e também melancólico. Então, às vezes também pode ser os dois ao mesmo tempo. Por isso é importante a gente saber que nós dois precisamos não estar dentro da nossa melancolia, senão a atmosfera dessa casa vai lá pro buraco. E você? Você sabe dizer qual é o seu? Você sabe dizer qual é o seu temperamento? Para finalizar esse vídeo, a gente quer mencionar o nosso Jesus. Ou talvez você se pergunte qual o temperamento que Jesus teve. Jesus foi aquela pessoa que apaziguava brigas. Jesus foi aquela pessoa que virou mesas. Jesus foi aquela pessoa que também teve os seus momentos assim de melancolia. E Jesus também foi aquela pessoa super eufórica que chamava todo mundo para si. Sim, Jesus era 25% de cada temperamento. E o nosso objetivo, depois que você faz o teste, você consegue definir qual é o seu temperamento predominante e aquele que vem em segundo lugar. E o objetivo é chegar em 25% de cada um e a gente vai conseguir estar um pouquinho mais parecido com o Jesus. Na verdade, é um ideal. E esse ideal ele não é possível. Mas é possível que você sim saiba as suas características negativas e melhore as suas positivas. Porque quem está dentro de um casamento, ele luta um pelo outro. Porque o amor, ele faz isso. E o amor é o que, Suzy? É decisão.